dispensa apresentação, né, Liliana? Não preciso nem apresentar, nem, preciso nem fazer a apresentação dela. Muito conhecida, professora renomada no Brasil todo e fora. Você está dando aula onde hoje, atualmente? Eu tô na UNG, né? Tô na Universidade de Guarulhos. Ah, você está Eu em Guarulhos. recebi aí um presente muito grande. A Fernanda Angelieri, né? Você deve conhecer. Ela foi professora comigo lá na Metodista. A gente deu aula algum tempo juntas. E aí depois eu acabei pedindo demissão da Metodista, saí da Metodista. Estava com muitos cursos de especialização, estava começando a dar os treinamentos de autoligado para lá e para cá, não estava dando conta. E a Metodista é muito longe, né, da minha casa. Eu moro na Zona Norte, não moro em Santana. E a Metodista Sim, em São Bernardo do Campo. bem longe. E filho pequeno. Então eu acabei abdicando dessa coisa que eu gosto muito de fazer. E aí fiquei 10 anos, Rodrigo, fora da faculdade, 10 anos, certinho. Aí, quando o curso de mestrado lá da Metodista fechou, a Fernanda foi para a UNG, para a Universidade de Guarulhos, né? Pouca gente sabe, mas na Universidade de Guarulhos tem um mestrado e doutorado de odontologia, não é de orto. Ele é de odontologia. As áreas de concentração são periodentística e implante, e eles têm nota 6 na CAPES. Ah, É assim um curso super renomado. E aí eles abriram uns anos antes o mestrado profissional de orto. Tinham lá dois professores de orto, que era o Maurílio e o Murilo Feres, que hoje está na USP de Ribeirão Preto. E ele começou a coordenar, e aí começou a formar o grupo. E aí a Fernanda foi para lá. E aí teve uma reformulação lá dentro da universidade. O Murilo prestou concurso, foi para Ribeirão Preto, né? E o Maurílio também saiu. E aí a Fernanda me ligou e falou: você quer integrar a equipe aqui? Eu falei: nossa, gente, Guarulhos, Zona Norte, tô dentro. Para sim. mim foi um presente, porque eu gosto muito disso, né? E até eu falo, depois que eu comecei a participar do mestrado lá, eu falei: nossa, eu não lembrava como eu gosto disso, né? De fazer pesquisa, de ter os grupos de mestrado, bem bacana. E consultório que a gente não larga, né? Consultório e a faculdade. O É consultório isso. é o que a gente gosta, né? Consultório é o dia a dia, né? Você vê os resultados. E são duas áreas diferentes, né? Selecionar e ter consultório são áreas. Você acaba trazendo muita coisa que você seleciona para dentro do consultório, né? É uma coisa que depende muito da outra, uma coisa desmente a outra, né? Exato. É mais ou menos isso. Exatamente. Uma coisa desmente a outra, é bem por aí. Então, eles são com complementos que a gente tem que sempre tá atento, né? Sim. E aí, agora que eu lancei um curso online, quer dizer, Ah, agora não está tendo mais, a gente fechou a venda, né? Talvez a gente vai fazer a segunda turma de autoligado, porque eu não vou mais poder ficar viajando para lá e para cá, né? Que a gente sim. está mais preso. Da gente, né? Como nós temos o nosso curso de ancoragem também online, que a gente está falando aqui, nós faz, isso aí é um projeto de 2 anos atrás, que a gente começou para lançar metade desse ano. E com tudo isso a gente acabou adiantando um pouco, Isso! Comigo aconteceu a mesma coisa. mas é bom que você consegue, na verdade, o curso online ele abrange, né, o mundo inteiro. Você pega alunos do mundo inteiro, de todos os locais, e muitos alunos que nem poderiam fazer, eles conseguem fazer pelo online. É um mundo hoje diferente, é um mundo que É. realmente hoje eu estou aqui, nós estamos a muitos quilômetros de distância e estamos fazendo a live juntos. Eu acho que um das que vai ficar da pandemia vai quebrar esse tabu, né? Esse preconceito de Exatamente. curso ter que ser presencial, né? Existe Exatamente. sim, lógico, a necessidade de parte prática, mas quando ela não está dentro do script, né? Quando é um curso teórico, gente, até os alunos de mestrado que moram longe falam: nossa, as aulas teóricas, porque a gente grava, daí a gente assiste quantas vezes quiser. Então, é um novo mundo que a gente está aí conhecendo e que vai trazer muito mais coisas, né, para nós.
no Também. campo da docência, com certeza. Está facilitando muito, na verdade, né? Muito, é muito mais produtivo, né? Muito mais, muito mais. Bem, primeiro, te agradecer por você estar aqui com a gente, tá podendo fazer essa live. Falou que realmente é um chat, é um bate-papo aí Uhum. sobre eu até pus aqui embaixo, nivelamento de dentes ectópicos com fios super elásticos. Realmente é um bate-papo e vai ser muito interessante. E queria te agradecer por você estar aqui. Além de agradecer, eu vou te contar uma história que você eu acho que não sabe. Não sei se O você. quê? 2000 e... Foi 2003? Não sei se foi, acho que foi 2003. Eu basicamente entrei no autoligado por um momento, acho que você não vai lembrar disso. Eu estava fazendo um curso, foi o primeiro curso da ABOR de lingual, Sim, e esse da curso Bol. da BOL, isso, da BOL. E foi um curso em São Paulo. Eu fui fazer esse curso. E nesse curso eu tinha acabado de voltar, acho que dos Estados Unidos, e eu estava fazendo o curso, e você estava conversando com algum outro. Era do Pablo Echarri o curso ou não? Não me lembro. Eu lembro que você abriu o computador e você falou assim: Nossa, eu voltei de um curso, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tô com um paciente há 6 meses com autoligado, chama-se Damon, é uma coisa muito diferente. Eu tava sentado na bancada, você tava do lado do computador. Aí eu peguei, parei, eu puxei, dei uma olhadinha assim do lado. Eu falei, deixa eu ver o que ela tá falando. E foi a primeira vez que eu vi sobre autoligado. Porque isso aí Ah, que legal! eu falo assim, muita gente, né? Eu comecei com autoligado em 2004, um ano depois. Sim. Eu só comecei porque eu vi isso daí. Eu falei assim, opa, tem alguma coisa diferente aí, é algo novo. Então, a minha entrada no autoligado foi culpa sua. Que bacana, espero que tenha sido coisa boa, né? Não, desde 2007, 2000, final de 2006, começo de 2007, eu trabalhei exclusivamente com autoligado. Eu também. Eu Então, assim, também. eu acho por isso que eu falei, você não sabia dessa história, mas Não sabia, não, mas que bacana. E eu aí, poderia fazer autoligado por sua culpa. Você estava ali, eu vi, falei, ué. Falei, então, assim, na verdade, eu brinco, que é sua culpa não, foi a maior bênção. Eu acho que eu estava no local certo, na hora certa e com a pessoa certa para poder. Silvia entrou aí. Ah, que bacana, fico feliz de saber disso. E aí estava no meio de muitos professores, né? Foi muita, e eu acho que era a única que fazia, era você que estava fazendo o autoligado ali. Tanto é que ninguém tinha ouvido falar de autoligado. Ah, naquele grupo ali, provavelmente não. O povo estava preocupado com, estava atrás da técnica lingual, né? Exatamente, exatamente. Mas é que bacana isso. A minha entrada no autoligado também foi muito sem querer, né? Foi lá na Metodista. Quando eu comecei, eu era a mais nova da equipe, o professor Marco, que era o coordenador, falou para mim assim, ó, tem uma disciplina na pós que se chama atualidades e tecnologias na ortodontia. Você acabou de fazer doutorado, você vai tomar conta dessa disciplina aí que você está atualizada. E eu falei, meu Deus, por isso que eu fui fazer curso de lingual. Aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Comecei pesquisar o que eu ia fazer. E aí eu fiz fazer curso de lingual, eu fui fazer pesquisa de lingual. Eu entrei em contato com o Carlos Mick para comprar brete de lingual. Sim. E aí ele falou assim para mim, escuta, já que você vai fazer lá a pesquisa de lingual, você não quer fazer uma amostra de Damon? Eu, o quê? O que é isso? Não, a gente está trazendo um brete novo. Rarararará. Janeiro vai ter um evento lá nos Estados Unidos, vai lá para você conhecer. E aí eu fui no primeiro Damon Fórum que eu participei. E aí foi assim que começou. Também fui fazer a pesquisa. E aí a gente começa a aprender a lidar com os fios, né? Os fios termoativados, né? Sim. E daí o tema dessa live de hoje, porque na verdade o canino ectópico, o canino impactado, ele é um dente apinhado, ele é um dente deslocado do rebordo alveolar, né? Na verdade, isso poderia ser usado para pré-molar, para incisivo lateral, palatinizado, que rompe no palato, né? Mas o canino ele é uma coisa, parece que meio que
né, assusta um pouco, as pessoas se interessam mais porque tem um pouco de receio do tracionamento, de canino, tá, tá, tá. Então, a gente chama mais atenção para caninos, né? Mas, na verdade, esse tipo de abordagem serve para qualquer dente que esteja deslocado do rebordo alveolar, né? Que esteja equitópico, vamos dizer assim, né? Em uma posição. Então, por isso que a gente fez uma sequência de 3 aulas aí, antes de lançar o curso, que foi o Ortodontia em Foco, e a segunda aula foi isso, tracionamento de canino. Foi a aula mais assistida de todas, assim, disparado. Então, acho Sim. que o pessoal ainda tem muita dúvida, né? Tem muito receio de tracionamento de caninos, porque passa perto de lateral, passa perto de pré-molar, se está por palatino, se está por vestibular. E na minha concepção, o fio superelástico, quando você aprende a lidar com ele, ele facilita demais a vida da gente, né? Sim. Muito. É Muito. uma coisa. Pode falar. Não, muito interessante. Realmente, o fio super elástico é fantástico. Acho que o fio ajuda e ajuda muito no tratamento, né? Então, assim, uma coisa que as pessoas às vezes precisam entender é que, porque dá muito efeito colateral e tal, tudo depende, de novo, você precisa aprender a trabalhar com ele, né? Então, você não pode também errar a mão, né? Tudo tem que ter a dosagem certa, Sim. né? Porque se você não dosar direitinho, se você não prestar atenção a detalhes, e aí você realmente erra a mão, e aí realmente você pode ter problemas, né? Mas às vezes eu mostro casos assim, que a pessoa, nossa, mas você fez isso, e aí o que aconteceu? Não reabsorveu? E aí fica aquela ideia de que quando você faz uma deflexão muito intensa no fio, ou quando você traz um dente muito de longe, né? Que você vai ter uma reabsorção. Mas as pessoas precisam conhecer que o fio termoativado não tem força menor do que a de um fio termoativado. Né, Rodrigo? Você sabe disso. Um fio 012, 014, né, ou 013, como o órmico tem, se você deixar ele expressar, ele atuar, não tem força menor que essa. É muito menor do que você ficar Sim, puxando e ativando o tracionamento daquele dente. E perfeito. ainda mais um dente que está às vezes, né, ele não está irrompido, né, às vezes ele está infraósseo, às vezes ele está impactado lá dentro, aí mesmo que você tem que mexer o mínimo possível, você tem que deixar o fio trabalhar, o fio fazendo a movimentação, você só precisa tomar cuidado com os dentes vizinhos, porque com ele mesmo, aquele dente que está lá longe, para ele é a melhor força que tem, é o melhor método de tracionamento para ele é esse, que é uma força leve e contínua, né? Então ele vai vindo devagarzinho. Então o teu cuidado tem que ser com os vizinhos e não com ele, Sim, né? exatamente. Eu já tive casos, quem só não tem quem não faz, né? Já tive casos de insucesso, são 2, né, na minha vida ortodôntica, de tracionar o canino e perder o canino porque ele teve reabsorção interna e Uhum. externa. O que é isso? É força pesada e muita ativação, Sim, perfeito. né? Sim, sim. Numa direção de tracionamento que ele provavelmente encontrou ali algum obstáculo, teve uma dificuldade maior e se ficou insistindo e tracionando numa época também que a gente não tinha tomografia assim tão, né, tão Então, na fácil. mão como nós temos hoje. Hoje está muito mais fácil fazer, né? Do que antes, que a gente tinha que ficar fazendo Clark, Sim, deixava o canino. radiografia alta, claro. Mas é muito bom. Eu falo muito de fio também, eu gosto dessa parte de fios. Eu falo, pessoal, às vezes o grande problema é o ortodontista que está atrás. Por quê? Porque às vezes muitos têm pressa e tem aquele dever de mostrar para o paciente. Parece que tem aquele dever de mostrar para o paciente que tem que trocar o arco. Ah, não, pessoal, tem que trocar o fio. Isso. E quando eu falo que eu fico 6 meses, 8 meses com um fio 014, mas por que tudo isso? Porque eu não troco de fio enquanto eu não preciso. Na hora que eu só vou trocar realmente, na hora que eu tenho necessidade, porque eu consigo passar meu próximo fio, que eu sei que tá bom. Então eu não tenho pressa para trocar. Aquele negócio de trocar fio todo mês, isso não existe mais. Hoje com as Não. nós temos aí,
não tem o porquê mais disso, né? Então, a hora que você falou do seu tema, eu adorei. Falei, nossa, é o tema que eu gosto, gosto muito de falar de. Porque essa parte de nivelamento com esses fios super elásticos realmente é o diferencial, acho que, do tratamento hoje. Eu falo geralmente assim, ó, você quer saber se você aproveitou bem o fio, o primeiro fio? Eu falei, aproveite o primeiro fio. Porque depois que você mudou, você já é outra situação, já é outra força, já é outro atrito, né? Então, você quer saber se aproveitou bem o primeiro fio? Quando você vê que era uma mal oclusão com vários mal posicionamentos dentários e você, com aquele fio, você tem todos os dentes incluídos no fio e o fio está passivo. Esse é o momento de trocar esse primeiro fio. Tá Perfeito. o canino, mas o canino tá longe, mas o premolar tá muito girado. Sim, aproveite a qualidade desse primeiro fio, a baixa intensidade de força desse fio, a capacidade de deflexão desse fio e faça a movimentação com a força mais leve possível e com o menor atrito possível. A hora que você tiver todos os dentes com o fio incluído neles e o fio estiver passivo, sem nenhuma ação mais, aí sim você pode trocar. Então, realmente, fica 6, 8 meses com o primeiro fio, né? A gente tem, eu falo, esgote todas as possibilidades dele. Em vez de você usar elástico, mola, amarrilho, cantilever, um monte de acessório para movimentar os dentes, usa o fio, faz ele trabalhar, né? Só precisa ter cuidado para que as deflexões não sejam tão intensas, alguns cuidados clínicos, para que os outros dentes não sofram o efeito dele, né? Então, ó, vou mostrar um canino aqui, que é um caso bem interessante. Então, aí ele tem o canino descido aqui, ó, e do lado esquerdo, né? E aí, se a gente olhar a teleradiografia, onde ele tá lá, ó, a coroa dele onde tá, nesse círculo. Olha lá onde está a coroa. Ele estava com a raiz para palatina, para trás, e a coroa para o vestibular. Esse canino ele estava impactado por vestibular. E esse paciente meu me fez até a gente orientar um caso, uma pesquisa, aliás, de relação entre dilaceração de raiz de premolares e impacção de canino, porque esse primeiro premolar dele aí tá com a raizinha dele bem em cima do canino. Aqui nessa imagem aqui bem embaixo, parecendo na direção da setinha das perguntas aqui, dá para ver ele tá com a raiz bem em cima da coroa do canino ali. E aí esse caso, olha lá como ele tá deitadão, ó. Raiz lá para dentro, né? Para palatina para a parte medial e a coroa para vestibular, né? Então, aí esse caso olhando por essa imagem, falar, vou fazer a exposição por palatino, né? Mas pela direção de tracionamento, a gente fez a abertura por vestibular. E geralmente, na técnica de tracionamento, de canino, seja por vestibular ou por palatino, o pessoal gosta de fazer cantilever, ou por vestibular, ou assim por palatino, ou assim, né, já tracionando o canino direto. E assim, eu acho o cantilever ele é muito eficiente. Eu acho o cantilever uma técnica muito interessante. Porém, o que eu percebo nos alunos e tudo mais, uma certa dificuldade de manuseio com o cantilever. E dependendo de como você ativa, ele machuca, né, a gengiva, o rebordo alveolar do paciente, ele machuca. Então, e às vezes você consegue uma direção de tração não muito correta, né? Então, eu gosto muito de fazer a exposição. Esse paciente até a gente fez, deixa eu voltar nele lá, peraí. Dificuldade mesmo de cat lever a gente vê muito, porque às vezes a gente fala muito de pessoal para usar o cat lever, às vezes em fazer notação bastante inferior. Muito E é difícil. difícil fazer o cat lever. E às vezes eles falam, mas a raiz vai reabsorver, tanana. E fala, olha, quando o canino está impactado por vestibular, é importante lembrar que geralmente a gente tem duas direções de tracionamento, né? Uma para distal e a outra para oclusal.
E às vezes esse tracionamento para distal, ele tem que ser alto, igual tá aí. Então, às vezes a gente precisa usar o mini implante ou um gancho alto saindo do molar, né? Ou às vezes até um cantilever, por que não? Para trazer a coroa para fora da boca, né? Para fazer a coroa irromper e a coroa se localizar mais para distal, mais na direção do rebordo veolar. E depois você vai usar você vai usar o fio, seja como formato sobre fio ou o próprio fio, né? Se você perceber que o fio vai fazer uma deflexão muito intensa e que isso pode repercutir nos seus dentes vizinhos, você pode usar ele como sobrefio, mas usar ele, né? Ou então, aí no caso eu usei sobrefio porque como ele demorou para expor a coroa, como ele demorou para fazer o tracionamento para distal, eu já fui adiantando o nivelamento dos outros dentes e aí cheguei no fio pesado, né? Mas às vezes você usa o próprio fio para tracionar. Por que que aí tem uma molinha? Por que que tem um amarrilho preso no bracket do canino tracionando ele? Porque eu não quero colocar o fio direto nele nesse momento. Se eu colocar o fio direto nele, a deflexão que o fio vai fazer saindo do lateral para entrar no canino é muito forte. E isso terá repercussões de intrusão dos incisivos, de vestibularização. Se isso for interessante para você, ok, use esse fio com uma força extremamente leve para conseguir isso. Agora, se você não pretende essa protrusão, essa intrusão dos incisivos, você consegue, na hora da inserção, controlar essa quantidade de deflexão, né? Você traciona um pouco a distância. E aí, eu costumo dizer também o seguinte, Rodrigo, às vezes o canino não está tão alto assim, né? Ele não está tão fora do rebordo, mas às vezes ele está muito em cima do lateral. Então, a proximidade horizontal dos brackets faz com que a deflexão seja intensa. Não é que ele está em altura muito deslocado, mas ele está muito horizontalmente próximo do lateral e isso gera uma deflexão muito intensa. Então, conhecendo o notching, conhecendo o binding, sabendo dos efeitos dos dentes vizinhos, a gente consegue aproveitar esse casinho aí. O paciente, ele deixa eu subir, o próprio fio levou o pré-molar para distal e trouxe o canino para a posição. Então, quer dizer, às vezes você precisa de duas direções de tracionamento. Você primeiro precisa de um acessório trazendo essa coroa para distal, trazendo essa coroa para vestibular, expondo essa coroa na cavidade bucal, para depois você entrar com fio de Naitai, né? Mas isso é perfeitamente possível. Então, eu sempre digo assim, o segredo está em você estudar como está sendo feita essa deflexão. Se ela está muito intensa, o que ela vai fazer com os vizinhos, o que ela vai fazer com aquele dente, se você vai deixar um pouco a distância para depois incluir, né? Se você vai usar como sobrefio, mas usar o recurso desses fios nos brackets autoligados, a gente nem precisa usar, a maioria das vezes a gente nem usa sobrefio, a gente faz diretamente, né, à distância, controlando a intensidade da deflexão, mas a gente faz direto. Porque a gente tem que aproveitar essa propriedade do fio, né? Sim. De trazer. E é muito interessante você estar falando, porque assim, eu gosto de mostrar alguns casos de insucesso, né, que eu tive. E eu tenho um caso que é lá de 2005, 2006. Você vai lembrar de uma imagem que nós tínhamos um workbook, aí tinha um canino que era bem lá em cima e mandava buscar o fio, buscar o dente. E eu fiz isso. Falei, eu também fiz. E no que eu fiz, eu falei assim, eu nunca mais eu faço, porque... E aí o paciente voltou, ele tinha mordida aberta, dente vestibularizado, lateral vestibularizado, intruído, pré-intruído. Eu falei assim, o que eu fiz com a boca do paciente? E foi nessa fase que eu comecei a aprender. Falei, calma aí, vamos deixar o fio agir. E aí eu comecei a deixar o fio agir, eu falei assim, então eu tenho que deixar esse fio agir, não é essa troca. Então, a hora que você estava mostrando, eu estava lembrando de lá de trás, que eu falei, nossa, eu incluí esse canino lá em cima. E é interessante tudo que você está falando, de amarrar a distância, usar mola, é exatamente o que eu faço. É igualzinho. E é o que você falou, né? Isso também é importante. Essa pressa de evoluir, né? Vai, busca o canino lá em cima, e aí o aluno fala assim, né? Você sabe disso, ele fala assim, mas eu não posso chamar tudo bem só para dar uma olhadinha, né? Você sabe? Só para, né? Aí ele vai ver o lateral meio assim, ele vai entrar em pânico. Sim. Entra em pânico, né?
E Sim. aí quer mexer, aí vai evoluir o fio, aí vai entrar com ela, aí termina de Aí piora ferrar de... tudo. É, piora de ver. Então eu falo assim, calma, porque o fio, ele tem memória de forma. Então, se ele deflexionou, ele vai trazer o canino, esse dente que está aqui, ele pode até ter ido para cá, mas depois o fio vai retificar, esse dente vai reposicionar, não precisa ter esse. É lógico que você não precisa ter uma deflexão muito intensa, provocar muito efeito colateral para depois você corrigir. Então, se você puder, desde o começo, controlar o que você quer, beleza. Sim. Mais um pouquinho de movimentação, pré-subir um pouquinho, lateral angular, um tiquinho, isso acontece e é temporário, porque o fio tem memória de forma, Exatamente. né? E o que você falou é muito importante, a pessoa ficar, achar que perdeu o controle. Mas isso eu fiz também, porque quando a gente fez a amostra lá metodista, eu peguei aquela apostila do Damon lá e segui a risca. Então, tudo quanto é caso que apareceu classe 1 com apinhamento, a gente passou o fio todos os dentes também, entendeu? Então teve casos lá que chegaram e falei assim, meu Deus do céu, acho que esse caso não era para acontecer isso. E aí a Exato. gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo com os erros, né? Porque a gente não tinha pesquisa, artigos sobre isso, os artigos eram tudo sobre atrito, né? Sim, Ah, sabe? atrito, fio tal, fio tal. E não tinha nada. Você via os casos clínicos tratados, era antes e depois, antes e depois. Fala, tá, É, meio, o recheio, que é o mais importante, a gente não tinha nada disso. a Então, parte do meio ninguém contava. exatamente, a parte do meio a gente viu muita coisa ali que deu muito problema. Assim, a gente começou a aprender com os erros, né? Você falou disso, eu vou mostrar uma paciente que eu mostrei na SPO em 2014, 14 eu acho. 2014 ou 2012. Essa pacientezinha aqui, eu até tentei não fazer desse jeito, mas ela era muito rebelde. Eu mostrei ela no congresso da SPO. E na época que eu mostrei, ela não estava finalizada, agora ela está finalizada. Então, eu tentei fazer RAS e máscara nela pequenininha, sabe? Mas não teve jeito. Não teve jeito. Ela não usou nem o RAS. Que dirá a máscara. E aí, ela foi crescendo. Quando ela me procurou de novo, ela estava assim, ó, com o canino em cima do lateral e o canino transpondo com o lateral lá. Aí eu cheguei para a mãe dela e falei assim, ó, duas coisas que eu tenho para te falar. Uma, esse lateral aí tá perdido. Por quê? Se eu levar o canino para o lugar dele, ele pode reabsorver o lateral, pode ter problema no lateral. Se eu deixar o lateral no lugar do canino, não dá, não vai aguentar. E se eu tirar a lateral, se eu tirar o lateral e pôr o canino no lugar dele, eu já estou desistindo dele de cara. Né? Eu já estou, desisto do lateral e pronto. Então, são três opções ruins, né? A segunda coisa que eu tenho para te dizer é que hoje em dia, e isso já faz tempo, hein? Isso já é, acho que 2013, 2012, por aí. 2012, 2013, porque eu apresentei ela no Congresso 2014. Eu falei que hoje em dia a gente está trabalhando com os fios que pode ser que tenha uma chance. Né? Falei, então, o lado ruim lateral está perdido, assim, perdido no sentido de que ele está ferrado, né? Mas no lado bom é que a gente pode tentar, porque eu não vou extrair ele de cara, não vou desistir dele de cara e nem vou deixar ele no lugar do canino. Então, eu vou tentar. O máximo que vai acontecer é perder o lateral e o canino tem que ficar no lugar dele. Então, eu fiz isso aí, ó. Eu fiz essa deflexão no fio. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Então, quando eu mostrei isso, você só escuta o burburinho da plateia, né? Todo mundo, nossa, meu Deus do céu, o que ela fez? Eu falei, mas gente, se a gente for pensar, eu mostro para os alunos assim, imagina esse fio retificando. Imagina ele voltando à forma original dele. O que vai acontecer? Essas dobras aqui, elas vão abrir. Por exemplo, essa parte de cima do canino, a dobra vai abrir. Quando ela abrir, ela vai jogar o canino para cima e o lateral para baixo. Essa dobra, ela vai afastar o canino do lateral, as coroas, né? Assim como vai distalizar o canino e mesalizar o lateral. Mas não vai protruir incisivo? Não vai, porque tem um diastema gigante aí. Esse incisivo central ele só vai começar a ser movimentado de alguma forma quando o lateral encostar nele. Então, o lateral vai ser jogado para a lingual
mesializado, o canino vai ser jogado para cima e distalizado. Se eu não fosse fazer isso, eu teria que usar uma mecânica, sei lá, uma barra lingual, um tracionamento lingual, levar o lateral para a palatina, para depois trazer o canino com um cantilever. Eu teria piorado muito a situação dela, né? E aí, a gente foi levando, olha o canino lá que bonitinho indo pro lugar. Fiz um levante de mordida gigante nela, porque ela tinha uma mordidinha cruzada, né? Aí, no meio do caminho, eu fiz uma panorâmica, eu vi que ele estava sobrevivendo, o lateral estava bem, né? Olha lá ele, canino lá, ó. E foi pro lugar. Aí, do outro lado, eu fiz a mesma coisa. Do outro lado, eu vi que ele estava muito mais em cima do lateral. Aí, do lado esquerdo, o que que eu fiz? Eu não incluí o lateral na mecânica. Eu fui só do central para o canino, para o pré. Aí o canino foi descendo, ele foi girando. É interessante como o lateral foi girando, sem eu fazer nenhuma movimentação nele. E aí, quando ele chegou nessa posição aí, eu peguei e falei, bom, agora ele já foi para lá, vou trazer o canino, o lateral e vou pedir uma tomografia para essa paciente. Olha lá o lateral vindo. Fiz só no fio, naquela coisa. É lógico que eu falo para as pessoas assim, ninguém vai abandonar o paciente, né? Tudo bem, você não precisa marcar ele todos os meses, mas você não vai abandonar. Então, o fio é uma força leve, ela vai levando a coroa. Depois, quando ele chegar a coroa na posição, você vai evoluindo devagarzinho os fios no fio Naitai, a raiz vai se posicionando. Aí, quando chegou nessa fase aí, eu falei, nossa, esse lateral tá com torque errado, né? Tava com torque errado. Aí eu fui lá e colei o bracket invertido, ó, tá vendo que tá invertido? Sim. Aí eu pedi uma tomografia. Aí na tomografia, como os caninos dela, quando romperam, eles estavam em cima do lateral, né? Aquela panorâmica mostra bem isso, né? Deixa eu voltar aqui na panorâmica inicial. Aqui, ó, dá para ver o canino, a coroa do canino bem em cima do lateral. Não tinha muito osso entre o lateral e o canino. Aí eu desisti e tirei o aparelho, né? Mas uma paciente que foi muito rebelde comigo, porque ela não usava de jeito nenhum, não quis usar o RAS, não quis usar a máscara, não queria colocar aparelho. E você vê que ela colocou aparelho, ela com 11 anos tinha que ser aparelho estético, porque ela não aceitava aparelho metálico. Naquela época não tinha passivo estético, você não tinha Demon Clear, não tinha True Clear, não tinha nenhum desses brackets. Então, eu usei o fio, uma deflexão significativa, mas plenamente consciente da movimentação que ele ia executar. Plenamente consciente para que lado que os dentes iam se movimentar, entendeu? Então, a partir do momento que você conhece, eu não tinha essa imagem aí ainda no congresso, né? E um outro casinho que eu fiz mais recente, esse aqui, ó, o canino tá querendo, tá lá, a pontinha do canino tá lá em cima do pré, não sei se dá para ver. Dá para ver do 24 aqui? Dá. A pontinha dele tá aqui, ó. Ele tá nascendo aqui. Aí eu disse que geralmente quando o canino tá irrompido por vestibular, a gente traciona primeiro para distal, né? Nesse caso a gente tem que tracionar para mesial, para depois descer, né? Só que em vez de eu usar, o que que eu fiz? Eu fiz uma plaquinha que eu bolei na hora também. Tá vendo? Olha ele aqui, ó. Em cima do premolar aqui, ó. Tá vendo? Sim. E esse aqui ainda, antes eu falava assim, se a raiz não tiver transposta, vai dar para fazer. Mas aqui ele estava bem numa situação bem limite mesmo. Olha lá. Né? Aí eu mandei fazer esse dispositivo, ó, fiz um ganchinho preso numa barra lingual, ó, soldado uma barra lingual, na verdade, para puxar a coroa do canino para vestibular. Então eu comecei assim, ó, e deixei o premolar quieto lá, sem mexer no premolar. Aí comecei a trazer o canino. Aí depois eu peguei e colei um bracketzinho no pré, ó, por vestibular. E fui trazendo
fui girando ele para lá na barra, lá na parte da barra ali, eu fui trazendo ele para lá. Então, girando o pré para distal e trazendo o canino para vestibular. Aí eu fiz até um desenho, porque eu acabei não fotografando essa parte, mas eu fiz isso com o fio, ó. Igual, muito parecido com o que eu fiz com aquela paciente. Então, eu sei que na retificação deste fio, essas dobrinhas vão abrir. Então, o canino vai ser jogado para mesial e para fora, e o premolar para trás e para distal. Agora, por que eu consigo fazer isso sem movimentar muito esse lateral? Porque esse fio é um 0,14. E esse slot é um 22 por 28 num bracket autoligado. E eu não tenho stop nenhum daqui para lá. Até o molar do outro lado não tem stop nenhum. Então, esse fio aqui, ó, ele desliza para lá. Eu tenho espaço entre o canino e lateral. Eu tenho o diastema aqui. Se eu não tivesse, se o canino tivesse encostado no lateral, aí ele ia começar a empurrar. Mas eu não tenho nem stop, nem ponto de contato. Então, esse fio desliza para lá. Esse fio que está aqui no molar também desliza para lá. Ficava cada ponta lá na distal do molar que eu tinha que ir cortando. Entendeu? E aí foi indo. Olha lá que bonitinho que tá. Olha que belezinha. Olha ali, ó. A única coisa que eu sempre falo, ó, o canino no lugar, o premolar no lugar. É que quando a gente faz essas movimentações muito você traz de muito longe, a coroa vem e geralmente o ápice fica lá atrás, né? Sim. Então, aqui na imagem dá para ver bem que tá faltando torque, né? Olha lá, tá faltando torque do canino e do pré. Então, a raiz do canino tem que ir para palatina e a raiz do pré tem que vir para vestibular. Então, aí eu uso muito a colagem invertida, né? Aí, por exemplo, ó, no canino é um primeiro premolar inferior, que eu só subi, né? Tá. Então, você só subir, então o gatilho fica para baixo. Então, de um torque de menos 12, ele está com torque mais 12. E o primeiro premolar é um bracket de segundo pré-inferior que você inverte para você manter o torque negativo. Só que em vez de menos 7, que seria o bracket do pré mesmo, ele teria menos 7, né? Ele tem menos 17. Tá. Então, você tem uma raiz vestibularizando do pré e uma raiz lingualizando do canino. Do canino, sim. Agora, você pensa uma tendência de transposição dessa, pode ter certeza que, sei lá, 60% dos ortodontistas tinha trazido o pré e deixado o canino lá. Né? Ou teria mirabolado, né? A gente leva para cá, traz o pré para cá, outro para lá e tal. Eu passei o fio assim, ó. Só trouxe o canino um pouquinho numa posição mais para cá, para não ficar uma deflexão muito, né? Mas ficar mais previsível o movimento. Trouxe ele um pouquinho, depois tirei a barra e passei o fio. Então, a gente consegue simplificar muito, mas a gente precisa entender o movimento desse fio, como que ele vai acontecer. Né? Então, são casinhos assim que a gente faz no consultório e que a gente não consegue nem publicar, né? Sim, sim. E você não publicou nenhum caso desse? Então, nada. Tudo consultório. Eu consigo publicar... consigo publicar, mas assim, a Stephanie, essa menina aí dos laterais, eu publiquei ela no livro, né? Então aí eu fiquei meio assim, eu coloquei ela no livro, eu falei, não vou publicar artigo se ela tá no livro, né? Mas esse menino aí, por exemplo, a gente tá fotografando e a gente vai publicar, mas a gente tem muita dificuldade de publicar fora casos desse tipo, Rodrigo, porque eles acham que, sei... Acho que... Vamos fazer com fio. Entendeu? Eles duvidam um pouco do que a gente faz. Então, mas é um caso... Esses tipos de caso eu tenho feito... E aí eu até brinquei na aula que eu dei lá do Ortodontia em Foco, porque eu falei assim, quando eu fiz esse caso aí da Stephanie, que é da menininha lá da transposição com lateral, eu pensei, nunca mais eu vou fazer isso, né? Porque nunca mais vai acontecer de aparecer algum caso assim. E, na verdade, aconteceu com esse menino, e agora eu tô com uma outra paciente no consultório, que o canino tá em cima do lateral, e eu falei, nossa, eu achei que eu não fosse fazer mais.
Lá vou eu de novo, É isso né? que aparece, né? Depois você faz o primeiro, aparece o segundo, aparece o terceiro, e aí vai. Vai cada vez parecendo mais casos. Mas muito bonito o caso. Naquele primeiro caso, você colou o fio no dente, né? Colei. O movimento é o mesmo que você fez ali. É, porque ali, eu falo assim também, quando você tem um dente só, que, por exemplo, é um canino que você precisa tracionar, o melhor lugar do stop é nele, no canino. Tá. Por quê? Porque o ideal é que o fio consiga deslizar para lá e para todos os lados. Porque se você criar uma quantidade de fio grande, para você perder essa quantidade toda, ele precisa deslizar para os dois lados. Então, qualquer lugar que tiver o stop, ele vai te atrapalhar. Na linha média, ele vai te atrapalhar, porque o fio ele vai deslizar, uma hora ele vai bater no central do outro lado, vai começar a movimentar aquele central. Você pode ir monitorando, né? Mas dá um trabalho danado. Então, o melhor lugar é nele mesmo. E quando você cola o fio no canino, é como se você estivesse colocando o stop ali. Tá. Para ele poder. Então ele vem. Eu colei porque ele não dava para colar um bracket certinho ali, né? Não ia dar para posicionar um bracket ali. Então eu colei na pontinha e aí ele colando o stop já fica nele e aí ele vem trazendo. Eu Agora... aprendi a fazer isso com o Yasushi. Ah, é? O que é sushi? Yasushi que colava o fio no dente. Eu falei, vou fazer. Eu acho muito importante. E assim, fio. Que fio que você usa aí? Porque assim, tem fios que você pega, fazer essa dobra que você fez aí, ele não volta. Tem muitas. Uh-uh. Do jeito que você coloca, ele fica. Às vezes, eu estou fazendo essa pergunta porque eu sei que tem muita gente assistindo, muita gente vendo, e depois a gente, se deixar, a gente coloca no Insta e deixa isso rolando, as pessoas vão assistir. Então, as Sim, pessoas olham e falam assim, vou fazer com qualquer fio. E a gente sabe não. que os que a gente coloca 0,14, que a hora que se tira da boca com um mês, só para ver se está bem, ele está todo torto, não volta. Estão Então, copiando a maloclusão do paciente. exatamente, ele copia exatamente uma oclusão impermanente. Então, Olha, Rodrigo, assim, por muitos anos, você sabe que você acompanha um pouco, você sabe que no começo eu usava muito Damon, os brackets. Depois eu comecei a usar vários outros, Foresta Dente, 3E, vários outros modelos de brackets. Mas eu sempre fui fiel ao fio da ONU, ao Copper Night Time. Porque, na minha concepção, se a canaleta ela é certinha, se ela tem as dimensões corretas, né? Se o clipe abre e fecha direitinho, se tem lisura de superfície, não precisa ser um bracket, pode ser qualquer bracket. Eu sempre falo assim para os meus alunos, quer economizar? Economiza no bracket, mas não economiza no fio. nossa, é muito interessante você estar falando. Ó, eu não tô, Entendeu? ó, nós não combinamos absolutamente nada, tá? Nós nem conversamos antes, né? Só te convidei para live. Mas Não, exatamente. se você pegar uma live que eu fiz sobre fio, eu falei exatamente isso, tá? Em bracket você pode usar, você economiza, mas fio me perguntaram que fio que você usa. Eu sempre usei o 0,14, Copernic Ah, da. sim, 0,14, Copernic. E hoje, Agora, parado o melhor fio em termos de qualidade. sempre foi, né? Vamos dizer assim que o Copernic da Órmico é para os fios o que a Transbond é para as resinas. Ele é padrão ouro, Exatamente. tenha dúvida, né? Agora, recentemente, até estando lá na faculdade, eu fiz uma pesquisa que saiu publicado numa revista da Argentina, que eu peguei o fio termo, sem cobre, termo, da Orthometric e com cobre. Tá. E usei o da Órmico para comparar. Eles foram bem parecidos, viu? É. Ah, bom saber. É bom saber. E aí eu tenho usado, até por eu estar fazendo essa pesquisa, né? A gente fez primeiro só com fio termo sem cobre. Aí depois a gente pegou com cobre, né? Porque eu tenho uma dúvida, né, Rodrigo? Será que, por exemplo, a órmica não tem outra opção, é Copernic, ponto, né? Sim, Agora, você pega uma empresa que ela tem o termo e termo com cobre. Será que clinicamente a gente vai sentir essa diferença, né? exatamente. Então eu quis fazer com cobre e sem cobre, né? Dá, beleza. Dá na mesma, Tá. tá?
O que dá de diferença é se for o superelástico sem capacidade de transformação térmica e o termoativado. Aí tem uma diferença grande. Mas o termoativado e o termoativado com copper, eles têm uma performance muito boa. Então, eu tenho usado bastante o fio da Orthometric, Ah, é bom que saber. eu acho que ele tá com uma qualidade muito boa atualmente, porque há uns anos atrás não dava para usar também. Mas atualmente ele está com uma qualidade muito boa. Mas eu falo, você, quer usar o fio da GAC? Pode. Quer usar o fio da 3M? Pode. Quer usar o fio. Mas a gente tem que pensar muito no formato do fio também, né? Eu falo assim para eles, o formato do Damon, ele foi pensado para ter a curvatura intercaninos oval normal e a largura posterior aumentada. Então, se o teu interesse é ter um ganho transversal de expansão, você tem que usar esse formato, Perfeito. né? E a GAC não vai ter isso para te dar e nem a 3M, apesar de terem fios de excelente qualidade também, né? Eu falei, agora não dá para usar qualquer fio, não. Sempre falo, não economize no fio, mas o fio está custando, né? Não tem problema, porque não é. Quantos par de fios você vai usar? Três, Exatamente. quatro? E você vai ficar muito tempo com esse fio. Tem que ser. É, gente. Isso é perfeitamente transferido para o paciente, né? Isso não é a parte mais cara. Eu falo que a parte mais barata do tratamento é o material, Exatamente, exatamente. Porque se né? você corrigir, você vai demorar muito tempo até você conseguir corrigir. Então é melhor você usar uma coisa de qualidade, você sabe que realmente. E a gente está falando do material que a gente usa, vai, 17 anos, 16 anos. É, exatamente. É padrão ouro, né? Então, assim, se você quiser ter, né, uma qualidade de fio para deixar o fio lá 6, 8 meses, não pode ser qualquer fio. Eu Exato. falo, o Brecht, ele tem. Sim, porque Brecht também, eu falo, quer economizar, economiza no Brecht, mas também tem Brecht pelo amor, né? 2 vezes que o paciente vai, a tampinha quebrou, o Brecht soltou. Então, enfim, tem que ser um Brecht minimamente, que eu falo que o Brecht autoligado, o segredo é o clipe. O clipe tem que ser bom. Se o clipe for bom, ok. Já me perguntaram qual é o melhor Bract. Como que eu sei se o Bract é bom ou não? Eu falo, o Bract é bom? Você vai ver depois de 8 meses de tratamento. Então, se o Bract não solta, eu falei, aí você vai conseguir ter uma noção do tratamento. Porque se eu uso o Bract, que nem eu usei um lá que eu estava começando a entrar no fio retangular, eu não lembrava. Eu falei, eu já vi que até o nível, até o 14,25 ele vai bem. Passou daí, aí não vai mais. Então, assim, tomar muito cuidado, né? Eu acho que o Bract não pode soltar tanto, ele não pode ficar soltando toda hora, a É. fechar sempre na mesma posição. Então, isso é O importante. clipe, eu acho, o clipe é o mais importante, né? Não pode ser muito molinho. Bruce, mas esse clipe não é tão fácil de abrir. Eu falei, então, mas é porque ele é resistente. Se for um clipe que é muito molinho, ele abre sozinho. Não vai Exato. segurar um fio retangular de aço, não vai segurar, né? Exato. Então tem também as características do Brecht que são importantes. Mas a gente tem Brechts nacionais de excelente qualidade, que dá para economizar mais. Agora o fio não dá para economizar realmente. Perfeito. Eu fiz essa pergunta de propósito, porque eu sabia que tinha, porque senão depois usar qualquer fio não dá o mesmo resultado. Posso fazer umas perguntas que o pessoal que perguntou? Pode, pode. O fio, quer dizer, eu já perguntei, já estão fazendo a mesma pergunta, qual fio? Fio termo ou fio Naitai ou Cooper Naitai? Acho que você acabou de responder isso daí. Fizeram a pergunta, mas você já respondeu antes e eu li a pergunta. Não, mas ótimo. Assim, esses tipos de tracionamento, principalmente de canino, essas curvaturas dos arcos, é uma coisa que muita gente tem muito medo de fazer. E hoje o que você passou aí realmente é um diferencial muito grande, fazer tracionamento de canino, principalmente com fio. A gente vê muita coisa, né? A gente fala que no Instagram, hoje a gente vê muita mecânica, muita forma de fazer, mas quanto mais simples, mais fácil de transmitir, mais fácil de reproduzir. Eu acho que isso é o mais importante. Não adianta você fazer uma mecânica com 1000 dobras, 1000 coisas, e depois as pessoas assistem e conseguem reproduzir isso. É que nem uma vez você falou assim, nossa, o que você achou do curso? Nossa, o curso foi maravilhoso. Eu falei, mas você entendeu aquela mecânica?
Não, mas foi lindo o resultado. Eu falei, mas como você vai reproduzir nos consultórios? Mas você vai fazer no consultório igual, Exatamente, você não né? consegue reproduzir, então tudo tem que ser reprodutível. E o que você passou hoje aqui é totalmente reprodutível. É fantástico. E assim, eu falo assim, para ser simples, você tem que saber muito, assim, você tem que fazer muito para você conseguir simplificar, né? Exatamente. Então não é porque tá fazendo aí é simples, acho que vai dar certo, não. É preciso saber bastante para poder conseguir simplificar, né? E quando a gente faz por palatino, eu gosto muito de usar também o fio. Só que por palatino a gente tem que sempre ter cuidado que o palatino geralmente você também tem mais de uma direção. Geralmente você tem que ir para o oclusal, para distal e depois você leva para o rebordo. Quando você for levar para o rebordo, aí você usa o fio terno, o fio super elástico, né? Para baixo e para trás, você pode usar outros recursos. Eu gosto muito de usar essa alcinha aqui, ó. Eu uso muito ela aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar. Ah, preciso colocar na tela cheia. Eu uso bastante uma barra transpalatina, porque geralmente a gente precisa mesmo usar barra transpalatina, né? Eu ponho 2 ganchinhos aí, ó. Aí eu faço um tracionamento assim, ó. Perfeito. Depois que ele veio para trás e para baixo, aí eu pego aí eu puxo. Olha lá, essa é outra paciente. Aí eu faço tracionamento com o fio, ó. Eu já peguei também, Rodrigo, o canino e pus o fio direto nele, viu? Na palatina, assim, quando foi levar pro rebordo alveolar. Já fiz assim. Não Faz dá não. certo. Não tá certo, não. Faz controlado, deixa o fio deslizar, vai controlando a deflexão até você conseguir inserir o fio dentro da canaleta do Brecht. Perfeito, perfeito. Você faz, você vê os problemas, aí você fala para os outros não fazerem. Exatamente isso, perfeito. Temos 1 minuto e 40. Bem, eu acho que vai ter mais alguma pergunta, mas eu acho que não. Você mostrou, fantástico. Apareceu nos comentários aí, mas eu não consegui ler. Doutora, quando você faz a transposição dos caninos, você pode verificar depois a parede vestibular? Ah, parede vestibular. Sim, quando a gente faz a correção da transposição, a gente tem que entender o seguinte, que quando um dente está muito, muito próximo do outro, né, intraósseo, tá um próximo do outro, aqui no meio ele já é pobre de tecido ósseo. Na hora que você tira, esse aqui pode ter osso, mas esse aqui não vai ter. Então, a gente pode até fazer uma tomografia. Naquela paciente, na Stephanie, eu fiz a tomografia e eu desisti de dar o toque vestibular nas raízes dos laterais, porque como eles estavam para trás e o canino estava em cima deles, eles estavam sem tecido ósseo na vestibular. Entendeu? Agora, se você, por exemplo, te resolvesse deixar o canino no lugar do lateral, o lateral no canino, ele ia continuar sem osso. Se você tirasse o canino e deixasse o lateral, ele ia continuar sem osso, porque o canino já rompeu ali. Então, ali foi, na verdade, falta de um tratamento preventivo por falta de colaboração da paciente. Então, ali foi uma situação. Agora, realmente, você pode fazer, e geralmente, se for um paciente que tem um fenótipo gengival ruim, às vezes ele precisa até de um enxerto de gengiva inserida. Perfeito. Muito bom. Liliana, quero te agradecer por ter aceito o convite. Faltam 15 segundos para acabar a live. Muito Obrigada! obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos por estarem com a gente. Foi uma aula fantástica.